Olá, boa noite para você. São 8 horas agora e 4 minutos. Gospel FM. Boa noite, eu sou o Jô Fiore e juntamente com meu amigo Alessandro Santos, nós estamos começando mais uma noite de entrevistas aqui na Gospel FM nesse mês de março, bem comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, comemoramos ontem o Dia Internacional da Mulher, mas aqui na Gospel FM é o mês todo. Entrevistas com temas interessantíssimos para você, para todas nós mulheres, e nesta noite tenho certeza que não vai ser diferente, né, Alessandro? Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Jô. Boa noite para você, sintonizado em 90,7. Muito bem, estamos aqui continuando com a série de entrevistas aqui pela Gospel FM neste mês tão importante que é o mês de março e onde ontem foi comemorado realmente o Dia Internacional da Mulher e temos aí uma programação super especial, como você já disse. Tivemos na semana passada vários temas aqui também no nosso bate-papo, né, Jô? Exatamente, nós falamos sobre cuidados com a beleza, vários assuntos, na verdade, bem interessantes que geraram muitos telefonemas, muitas participações aqui pelo 35410311. É nesse telefone que nós queremos reforçar para que você participe nesta noite. Normalmente o telefone do ouvinte é o 0600, mas nesse caso das noites aqui de entrevistas, você vai usar o 35410311 para falar com a gente, vai ser atendido pela Isabel, que vai anotar a sua pergunta e nós vamos ter o maior prazer em repassar a sua pergunta, suas dúvidas, enfim, suas curiosidades, aquilo que você quer perguntar para os profissionais que estão conosco nesta noite, a quem eu quero passar aqui para o Alessandro, que vai fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje. Muito bem, Jô. Estamos aqui recebendo nos estúdios da Gospel FM as psicólogas e psicanalistas, a Débora Faria, a Josiane Cristine Ramos e também a dentista Priscila Adamo, que estará batendo este papo conosco nesta noite agradabilíssima de terça-feira. Pessoas que a gente teve um prazer muito grande de conhecer, profissionais do mais alto gabarito e que nesta noite vão conversar com a gente sobre os desafios da mulher moderna. E eu não posso começar esse nosso bate-papo de uma outra forma, senão perguntando para vocês quais são, na opinião de vocês, os grandes ou os maiores desafios da mulher moderna. Boa noite, deixa eu cumprimentar uma por uma primeiro, depois vocês começam respondendo essa primeira pergunta, tá? Doutora Josiane, boa noite. Oi, boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes, que esse programa possa realmente acrescentar e ser uma noite agradável, que já dá para perceber que é, não é? Que bom, a gente fica feliz de perceber que vocês estão se sentindo à vontade, né? Doutora Débora, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, eu queria agradecer o convite, é um privilégio estar aqui, poder dividir com vocês, né, um pouquinho do que a gente percebe na nossa experiência, no consultório, com as pessoas do dia a dia. Então é um prazer muito grande, eu agradeço o convite, espero que seja uma noite agradável para todos nós. Com certeza, e agora a doutora Priscila, também uma pessoa muito graciosa, estou muito feliz em conhecê-la pessoalmente. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, que a gente possa passar um pouquinho da nossa experiência para acrescentar nas mulheres fortes que nós somos. Todas nós temos no fundo aquela fortaleza, né? E a gente vai dividir um pouquinho do que a gente passou ou passa com você, ouvinte. É isso aí, é importante salientar que essas mulheres, na maioria mulheres, né? Alguns homens, como o estilista Marco Navarro, ele esteve com a gente na semana passada, mas acredito que na grande maioria mulheres passaram por aqui. E elas representam, na verdade, todas as nossas queridas ouvintes, né? Todas elas que estão em sintonia, muitas aqui na nossa região, na nossa cidade, na região, mas quantas no estado, no país inteiro e no mundo, através da internet, nos ouvindo neste momento. Nós queremos que você se sinta representada por essas profissionais que estão com a gente aqui nesta noite. Vamos então começar conhecendo a opinião de vocês a respeito. Quais são os grandes desafios da mulher moderna? Começando com a doutora Josiane. Puxa vida, os grandes desafios a gente tem que pensar assim na nossa própria vida, né?
porque quando eu era criança eu não sabia que eu ia ser uma mulher moderna. E daí eu fui entendendo o que é ser uma mulher moderna conforme eu fui crescendo. E hoje eu posso, assim dizer, que ser uma mulher moderna tem os prós e tem os contras. Porque a gente se sente muito capaz, né, de realizar, porque o mercado abre as portas para as mulheres hoje. Graças, né, à grande manifestação aí do dia 8 de março, né, que a gente tem que lembrar que foi ontem, que é um dia super importante, onde os direitos das mulheres foi reivindicado e por isso a gente tem muito acesso hoje no mercado de trabalho, a mulher cresceu muito, então isso é muito importante. Hoje a gente pode votar, hoje a gente pode opinar, então isso é muito gratificante. Só que ao mesmo tempo, eu acho que muitas ouvintes vão concordar comigo, a gente tem a enorme dificuldade de dividir todas as nossas funções, que é ser mãe, ser esposa, dona de casa, ser profissional. Então, nós precisamos aprender a não sermos perfeitas. Não é? Porque a gente vai ter que saber lidar, e isso eu vejo assim no consultório, na minha própria vida, que nós temos que aprender a perder, aprender a lidar com o que falta, aquilo que ficou para trás, aquilo que a gente não deu conta de resolver. A gente tem que se conformar que a gente não vai conseguir fazer tudo, a gente não vai conseguir abraçar tudo. Então eu acho que uma dificuldade da mulher moderna é isso, né? De aprender a abrir mão, que é uma coisa muito difícil, porque a maioria de nós, e pelas mulheres que eu conheço, nós somos assim muito exigentes, né? Nós somos formadas muito exigentes, muito perfeccionistas. Então nós temos que aprender a desenvolver essa capacidade de conformar que a gente não dá conta de tudo mesmo. Com certeza. E na sua opinião, doutora Débora, quais são os grandes ou maiores desafios dessa mulher moderna? Bom, são muitos, né? Uma mulher multi. Mas antes de falar até da mulher moderna, eu acho que é interessante a gente contextualizar essa emancipação da mulher, né, que foi um dos acontecimentos mais revolucionários do século XX. Se a gente pensar que pós Segunda Guerra Mundial, que os homens foram para a guerra e as mulheres começaram a trabalhar fora de casa, porque dentro sempre trabalharam, né? E pensar que a gente gostou disso, né? Nós estamos aqui hoje, 4 mulheres, 8 e pouco da noite, trabalhando, conversando e gostando, né? Passando uma noite agradável, trocando experiências, mas isso com certeza traz consequências para a nossa vida, né? Para estar aqui, a gente precisa se dividir, né? Com filho, com casa, com marido. Então eu penso que ainda são questões centrais na vida da mulher: o casamento, a maternidade, né, o sexo, o trabalho, mesmo com os grandes avanços da tecnologia que mudaram as relações das pessoas, né, o telefone, o celular, a pílula anticoncepcional na vida das mulheres, eu penso que a gente ainda tem grandes desafios de conviver com valores tradicionais, né, e com valores modernos. E o que a gente vai fazer com isso, como a Josiane disse, de não querer ser super mulher e abraçar tudo ao mesmo tempo, que a gente, mulher é muito flexível e tem mania de fazer isso. Mas é ter essa consciência de que a gente não precisa dar conta de tudo, né? Ao mesmo tempo, dar conta, né? Tem que dar, tem coisas que não dá para deixar de lado. Então, é pensar um pouco nisso. A gente, né, quer conversar com os ouvintes e também conversar aqui, trocar experiência entre a gente nesse sentido. Maravilha. E na opinião da doutora Priscila? Eu só posso concordar com o que elas falam, porque na realidade elas falaram tudo, os desafios reais que nós temos. O que eu posso dizer com a experiência que a gente tem é que o maior desafio de todos é a gente não esquecer que a gente é mulher e que deve principalmente se amar antes de tudo, antes de você ser a profissional, a esposa, a mãe, e que você deve cuidar de você sempre. Isso para mim é um grande desafio, porque a primeira coisa que a gente faz é esquecer de si mesma. Então a gente acaba jogando a culpa ou no marido, ou nos filhos, ou no trabalho, por não estar se olhando. E a gente deve tomar um cuidado com isso, porque senão o estrago é grande. Muito bem, lembrando a você, ouvinte da Gospel FM, que nós estamos aqui debatendo os desafios da mulher moderna, recebendo aqui nos estúdios a Priscila Adamo, que é dentista, também a Débora Faria, Josiane Cristine Ramos,
psicólogas e psicanalistas também neste bate-papo aqui. E claro, você também pode participar conosco. 35410311, a Isabel estará anotando a sua pergunta, a sua participação. Você também estará concorrendo a prêmios nesta noite super agradável aqui na Gospel FM. E o bate-papo continua, afinal de contas, são muitos os desafios da mulher moderna, né, Jô? É verdade. Bom, pelo que eu pude perceber, creio que o foco principal, o grande, maior desafio da mulher moderna é essa pluralidade dela. Quero até aproveitar para parabenizar a rádio pelo outdoor lindo, os outdoors, né, que a gente tem visto aí pela cidade, espalhados por toda a cidade. E tem uma frase linda neles: a mulher ela é singular em sua pluralidade. Que é exatamente isso, é esse grande desafio de conseguir conciliar tudo, né? Então, ser mãe, ser dona de casa, esposa, profissional. Pelo que eu pude perceber, o grande e maior desafio mesmo da mulher, na opinião de vocês, é esse, né? Isso mesmo. O grande desafio que todas nós É o vivemos. desafio maior que vocês enfrentam assim no dia a dia, doutora Priscila? Ah, com certeza, viu? A gente conseguir fazer tudo sem pôr a capa de super mulher não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem aquela facilidade de conseguir conciliar. A gente trabalha muito com o coração, então em qualquer área que você vai, tanto na profissional, quanto na sua parte amorosa, quanto na parte de maternal, você tem muito amor em todos esses lugares. Então, você fazendo as coisas com o coração, a senhora pode dar certo, não tem como dar errado. É verdade. Você mencionou, quando estava falando, doutora Débora, sobre os valores modernos, né, e os valores tradicionais. Eu acho que é importante falar um pouquinho a respeito disso, né, porque realmente as coisas mudaram de uma tal forma que esses valores às vezes se chocam um pouquinho. Então, dá para a gente discorrer um pouquinho sobre esse assunto, os valores tradicionais, os valores modernos, como que a gente casa essas duas situações? Sim, se a gente pensar, né, na transgeracionalidade, na criação das mulheres modernas que convivem, né? Tem as netas, tem as avós, acho que até a programação de vocês vai contemplar isso, né? Talvez ao vivo e na prática. Mas é pensar que, se a gente está falando de pílula de Segunda Guerra, a gente está falando de 60 anos atrás. Então, tem mulheres, né, que conviveram com todas essas mudanças. Então, numa época em que os papéis já eram pré-determinados, então o homem como provedor, a mulher ia ficar em casa, ia educar os filhos, né? De repente, essa mulher tem que sair, continuar cuidando dos filhos, continuar cuidando da casa. Então, ela assume, né, muitos papéis com essa modernidade, né, com os avanços tecnológicos e com a liberdade mesmo que foi dada para a mulher, né? E eu penso que conviver e administrar, ainda a gente conversava, né, com o sonho do casamento, se existe o sonho da maternidade, ou a escolha, né, de ser mãe ou não ser. São questões que a mulher de hoje tem que lidar e que eu penso que há alguns anos atrás já estava tudo mais pré-determinado, né? Então, meu homem vai ser o provedor e eu vou cuidar de casa e dos filhos. E hoje a mulher se vê com uma gama enorme de possibilidades de escolha e até de valores. Então, eu vou criar, ela que é responsável por criar as futuras gerações, o que é que eu vou passar para os meus filhos, disso que eu estou vivendo, das minhas angústias, né? Eu quero mesmo que a minha filha estude, vá para frente, ou ela pode escolher o que ela quiser, se ela quiser, né, ficar em casa. Como é que é isso para a mulher hoje em dia? Eu acho que é uma questão difícil de administrar. E, na sua opinião, doutora Josiane, o que gerou, né, essa mudança no papel feminino? Aquela mulher tradicional que saiu daquele papel mais tradicional e hoje vive nesse contexto de mulher moderna. O que gerou isso, essa troca de lugares? Isso, essa emancipação da mulher, eu acho que mexeu muito na configuração familiar. Né? O homem de hoje, ele já chora com mais facilidade, sem vergonha de chorar. Ele já cuida de casa, ele arruma a louça, ele ajuda a cuidar dos filhos, coisa que antes a gente não via. Então, acho que essa emancipação da mulher abriu espaço também para o homem entrar mais na educação dos filhos, para o homem adentrar mais nesse mundo que era visto antigamente como um mundo mais feminino. Com a emancipação também, eu acho que uma das coisas importantes é que a mulher passou a engravidar mais tarde.
Antigamente, com 14 anos, a mulher já tinha um filho. Com 14, 16 anos. Hoje, a mulher de 35, de 40 anos está com o primeiro filho. Então, olha que diferença. Então, hoje, com essa mudança toda, muitas coisas se configuraram diferente. Agora, uma coisa que permanece, na minha opinião, é o feminino. A mulher continua sendo maternal, sendo amorosa, sendo cuidadosa. Por mais que ela seja mais agressiva no trabalho, no sentido de conquistar, de batalhar, ela tem o feminino dela que precisa ser acarinhada, que precisa ser amada, que precisa ser respeitada. Então, ela não perdeu o feminino dela. O feminino está dentro da gente, a gente precisa muito, né, do outro. Né? Nós somos pessoas que necessitamos, né, do outro, sem perder a nossa autoestima, mas a gente necessita, né? A gente precisa de um outro. Não só o marido, mas assim, das nossas relações. Né? Nós somos mulheres modernas que batalhamos, mas nós não queremos ser sozinhas, né? De amigos, de família, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque tem mulher que acha que ela tem que se soltar na vida e ela vai, às vezes, com essa ideia de que ela vai resolver tudo sozinha. A gente não consegue, né? Porque a gente precisa muito do outro, né? Então, acho que são essas questões. Algumas permaneceram como feminino e muitas mudaram, né? E por isso a gente tem que lidar com todas essas mudanças, né? É um pouco angustiante, eu acho. Bom, estou participando aqui da conversa, né? Confesso que para os homens, assim, realmente tem sido um pouco difícil, né? Lidar com as mudanças, né? Afinal de contas, você citou aí, são 60 anos dessas mudanças, mas mudou bastante. Hoje o homem tem que ser mais participativo também na vida da mulher, também na vida da mulher moderna. Aí entra nessa questão aí que o homem tem que participar um pouco mais também, que a mulher, além de ter várias atividades, trabalha fora, também tem o trabalho de casa e tal, o homem tem que ser mais participativo, né, João? Tem que ajudar mais a mulher moderna também. Vou te jogar agora numa fornalha. Você é participativo? Sim, eu ajudo na medida do possível que eu posso fazer, né? Claro que eu não tenho a mesma habilidade de uma mulher para certas coisas, mas o que eu posso fazer, eu procuro fazer. Vou virar o jogo aqui da entrevista. Vamos jogar a entrevista para cima do Alessandro. Mas é bacana. E eu gostaria também de saber, eu quero fazer uma pergunta daqui a pouquinho para a doutora Priscila, bem específica, porque eu acho que ela, assim, até para que vocês amarrem, né, a resposta como profissionais da área de psicologia, mas o lado masculino, né? Porque tem mulheres que podem estar nos ouvindo, acredito que muitas, que o homem tem dificuldades de aceitar, de entender, de compreender muito bem esse novo papel da mulher, que não é tão novo assim, ela já vem, né, de um tempo, né, nessa linha de modernidade, assim, essa pluralidade, mas tem homem que tem dificuldade. Eu imagino que muitas enfrentem isso, né, uma dificuldade de compreensão e até não encontrem em casa essa divisão de tarefas, essa ajuda que de repente seria tão importante, porque o homem tem uma certa dificuldade de conseguir compreender essa mudança, não é? O que eu vejo nos homens, o que eu ouço assim na clínica, é que tem muitos homens que eles ficam muito assustados com essa ideia que ele tem da mulher moderna, porque o homem faz uma idealização da mulher moderna e ele se sente às vezes aquém. E nesse aquém ele fica se sentindo inseguro e daí muitos homens têm medo de chegar numa mulher para conversar, para conquistar, porque eles acreditam que a mulher é muito para ele. Então muitos homens hoje eu percebo que eles se paralisam por acharem que a mulher é uma mulher que lê muito, que sabe muito, que entende de tudo, que tem habilidades, né? Então ele fica um pouco assustado. Só que o que ele não sabe é que a mulher, ela continua com o feminino dela, amoroso, afetivo. E muitas mulheres também que eu ouço em clínica, amigas que eu tenho, a gente pode ver isso na rotina do dia a dia. As mulheres querem que os homens se aproximem, elas desejam que os homens se aproximem. Então o homem, eu acho que ele também passa por toda essa mudança, mas ele não pode se esquecer que
as mulheres desejam que ele se aproxime. Quando ele se aproxima, ele vai encontrar o que está por trás dessa imagem que ele idealizou dessa mulher tão forte, poderosa, mas que ela tem toda essa necessidade, né, desse encontro. Muito bem. Doutora Priscila, já deu para perceber, né, no pouco contato assim, que a gente teve, que você é uma pessoa muito dinâmica, né, muito comunicativa. Que assusta. Não, e aí eu queria saber, assim, na sua opinião, porque elas estão falando, assim, o lado clínico, né, as questões que às vezes são abordadas nas clínicas, né? Mas assim, no dia a dia, na prática, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Dessa independência feminina, que tem tudo a ver com esse lado moderno da mulher, né? Como que você vê isso no dia a dia? No seu dia a dia, das suas amigas, do seu hall de amigos, né? Como você vê isso? Eu vejo muito do que ela falou, que realmente os homens se atrapalharam um pouco com essa questão da gente ter essa independência. É porque eu acredito que eles não consigam enxergar, além, como ela diz, que atrás é um ser humano, do mesmo jeito que eles querem carinho, atenção. A mulher também quer, independente da posição que ela está. Ou ela sendo só uma simples dona de casa, ou ela trabalhando fora. Eu admiro e parabenizo todas as mulheres que vão lá no consultório, que são donas de casa, porque é um trabalho que elas têm vergonha de falar e que eu acho que elas devem se orgulhar, ao contrário, porque você cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, independente se você trabalha fora, porque a gente fica muito só falando a mulher no mercado, e a mulher que trabalha dentro de casa, que ela administra a casa, administra o supermercado, a economia, a educação dos filhos. E uma das coisas que acontece é a gente trabalhando fora, que a gente acaba deixando um pouco os filhos, o dia a dia, criando eles mais independentes. Tem o lado bom e o lado ruim, que muitas vezes a gente não tem muito tempo para ver a lição de casa, a gente joga um pouquinho na escola, a responsabilidade. Agora, com isso, a gente acaba realmente criando pessoas mais independentes e individuais, porque ela tem que se virar. A criança já tem que se virar, independente se é menino ou menina, ele tem que aprender a se virar, porque a mãe não está ali para cobertá-lo, nem para segurá-lo no colo toda hora, porque ela está trabalhando. Então, eu acho que realmente a gente tem essa luta no dia a dia, que a gente pode passar isso, porque a gente necessita disso. Hoje, a nossa economia não aceita mais um só trabalhar. É muito difícil um homem conseguir pagar as contas do final do mês. Esse é o verdadeiro, tem até uma música, né, de Gilberto Gil, o verdadeiro super-herói é aquele que paga a conta do final do mês, né? Então modificou bastante isso. E você tendo essa divisão, se você parasse para pensar como indivíduos, não como homem e como mulher, eu acho que ficaria mais fácil. Porque aí tiraria a parte cultural e veriam como duas pessoas humanas, seres humanos, que necessitam tanto da sua independência, quanto da parte de carinho, quanto da parte de afeição, como na parte de somar, né? Sempre um relacionamento para somar. Nunca para dividir e ter funções, né? Função a gente tem no trabalho, né? Pelo que eu pude perceber, assim, e a gente pode perceber no dia a dia, parece que gera um certo conflito, não gera essa multifuncionalidade da mulher, gera um certo conflito em algumas áreas. Como lidar com esse conflito? Gera conflito, às vezes, com o marido, gera conflito, às vezes, com filhos, gera uma série de conflitozinhos, né? Como lidar com esses conflitos? Como que ela resolve ou como que se ameniza essa situação? Eu penso, na verdade, eu vou até acrescentar que gera conflitos para a própria mulher, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente ter em mente que é um momento de transição. Mesmo nós, né, que estamos falando da experiência clínica, nós estamos acompanhando esse dia a dia e a transição. E eu penso que é importante que a Priscila falou, né? Porque esse conflito, às vezes, com o marido, entra numa questão de ou ele está intimidado, como se fosse uma competição de que alguém tem que estar à frente. E eu penso que o mais importante disso, e que os dois ganham, aí é homem e mulher, é se tem a cooperação, se tem o respeito pela diferença. Não é porque é homem ou porque é mulher, mas porque cada ser humano é um e vai construir uma relação única também, né? Eu penso que se a mulher
consegue, né, fazer essa reflexão, não entrar na máquina desse dia a dia, né, de filho, essa rotina às vezes nos leva a um automatismo, né, assim, a agir sem refletir. Se a mulher consegue prestar atenção no que o filho está falando, tentar entender qual que é a queixa do filho, tentar entender a queixa desse marido. Eu falo que a mulher, ela tem um privilégio até biológico, ela já é plástica, né, e flexível desde o corpo para poder gerar um bebê. E eu vejo esse lado feminino, é isso. É uma mulher flexível e que vai tecendo mesmo as relações em casa e talvez se ela puder escutar aquilo que o filho está falando, o marido, não entrar nesse jogo, né, de uma competição com o marido, nem às vezes com esse filho, né, ou filha que está se tornando independente, que está se formando um outro ser. Eu penso que isso contribui muito para diminuir os conflitos dentro de casa e ela se colocar também como esse ser humano como qualquer outro que está ali, né? Ela não precisa ser super mulher e super mãe, né? Ela é uma mãe, um ser humano que também trabalha, chega cansada. Se ela puder respeitar isso nela, eu tenho certeza que em casa também começa. Eu acho que não é logo, né? Como você colocou, tem maridos ainda com dificuldade de aceitar isso, mas inevitavelmente eu acho que essa dificuldade deles, ou até uma rigidez, já vai mostrando que eles estão percebendo que as coisas estão mudando e inevitavelmente vão ter que agir de outra forma. Mas uma coisa interessante, desculpa até entrar junto, mas é que é importante a gente frisar aqui que não necessariamente precisa de ter uma quebra dentro de um casamento para ter isso. Não precisa haver uma separação. Sim. Se existe, lógico, um lado que não quer ceder ou não quer aceitar, mas se tiver amor dentro, eu acho que o mais importante é isso, a gente ir cedendo um pouco de cada lado para construir aquilo. 2 seres humanos dentro de uma casa que se amam, que construíram lá. Então, mesmo que modificou-se o amor, porque o dia a dia modifica, mas não precisa necessariamente nem a mulher ser radical, de assim não quero mais, eu vou sair de casa, e nem o homem fazer também desse, vou arrumar outra ou vou sair de casa. Independente disso, eles quebrarem isso para poder cada um viver o seu crescimento pessoal. E eu penso que nem buscar uma igualdade absoluta a todo custo, né? Isso nunca vai acontecer, ninguém, né? Exatamente. Né? É a questão de poder respeitar as diferenças, né? E caminhar juntos, lado a lado. Justamente. Nenhum na frente, nem outro atrás. E os nossos filhos são os que mais ganham com isso aí. Porque eles percebem que dentro da relação, dentro de casa, existe uma relação de construção. Então, eles percebem de respeito. Porque eu já vi muitos pais que, conforme eles tratam as mães, os filhos, principalmente os homens que se espelham, como os pais fazem igualzinho. Então, se o pai trata mal a mãe, ou responde seco, ou não tem paciência, o filho vai fazer a mesma coisa. A tendência é que fazer igual. se repita. Então, hoje eu vejo que cada dia mais elas têm mais autonomia para falar isso do que eu, mas a gente percebe que a essência família é o que mais a gente precisa voltar a ter. Então, essa essência família, mesmo com todas as mudanças, a gente tem que tentar ser ela forte, porque é o que faz o ser humano crescer. Sem família, a gente não consegue ir. Eu penso que, né, a conclusão que eu tiro disso tudo é que o segredo, né, de um casamento feliz é saber lidar com as diferenças e com os conflitos. Inevitavelmente, as diferenças, os conflitos, né, não existe a gente pensar que a ausência de conflitos vai existir, que isso é uma harmonia e a paz. Eu acho que é ignorar a nossa essência humana, né? Os conflitos, as diferenças vão existir. A gente lidar com isso, acompanhar, manter o respeito dentro de casa, eu penso que é o segredo de qualquer casamento e qualquer família, não feliz perfeita, né? Mas um feliz humano, um feliz que caminha mesmo para uma construção de valores, quando você até perguntou dos valores, de valores como generosidade, solidariedade, né? Alegria, são valores positivos dentro de uma casa. Eu acho... você quer passar o recadinho, acho que do telefone, né, Alessandro? Pois é, só destacar que nós estamos aqui debatendo os desafios da mulher moderna, recebendo aqui as psicólogas e psicanalistas, a Débora Faria, Josiane Cristine Ramos e também a Priscila Adamo, que é dentista, trazendo para você
os desafios aqui da Mulher Moderna neste bate-papo. E você pode participar. 35410311, você tem uma pergunta, você formula uma pergunta, participa aqui da programação da Gospel e também estará concorrendo a prêmios ao final desta entrevista, deste bate-papo. Maravilha. E eu queria reforçar e pedir que vocês comentassem sobre isso, porque esse conflito ele fica mais forte, creio que a partir do momento que não é compreendido o porquê que a mulher mudou de papel, né? Ela saiu do papel de mulher tradicional e entrou para esse papel de mulher moderna que tem que conviver com essa pluralidade. Então, quando que aconteceu isso? Como aconteceu essa troca de papéis da mulher? Ela teve que sair do tradicionalismo e teve que passar para esse papel tão plural, né? De tanta pluralidade assim. A gente não tem assim uma data certa onde isso aconteceu, porque isso é muito dinâmico, isso vem acontecendo. Tanto que na nossa geração, agora, essa época, né, que a gente vive, a gente tem muitos conteúdos da vida moderna, mas a gente tem muitos conteúdos da vida tradicional, porque os nossos pais, os nossos avós, eles são de uma cultura mais, poderíamos chamar, tradicional. Então, isso vem se desenvolvendo. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos agora, em 2010, a gente lida com esse novo, que é a mulher galgando muitos horizontes, né? A gente tem hoje, né, uma mulher se candidatando à presidência, né, do Brasil. Então, é um espaço assim assombroso até que vai se abrindo para a mulher, que a gente também se assusta, porque a gente tem muitas informações de antigamente, né? Então, isso a gente traz em nós. Então, nós vamos nos modificando naturalmente. E o homem, interessante, porque o homem ele vai se modificando junto. Embora a mulher, ela é a protagonista dessa história, né? Quando a gente fala desse assunto da modernidade feminina, mas o homem, ele vem acompanhando. Então, os dois, eles precisam sempre conversar. Eu acho que um casal, quando eles podem conversar e colocarem o que pensam, o que sentem, é muito importante. Mesmo porque mulher moderna não significa mulher resolvida. Mulher moderna, ela está inserida nessa cultura que ela vem acontecendo, né? Nessa dinâmica que vem acontecendo. Então, ela precisa também conversar e colocar as angústias dela, e o parceiro também tem que conversar e colocar as angústias dele. Então, eu acredito muito que a evolução, um casal que deseja ter uma família, eles precisam, né, para caminhar, para evoluir, para crescerem juntos, dialogarem muito, conversarem muito sobre o que sentem e terem a capacidade de ouvir realmente o que cada um sente, de poder assim estar aberto à verdade, né, de que abra o coração e conversem sobre o relacionamento, sobre esse momento, né, em que os dois estão inseridos. Então, eu acredito que o diálogo é o grande caminho que nós temos, né, para lidar com isso. No seu caso, doutora Priscila, como que é essa multifuncionalidade? A doutora Priscila como dona de casa, como profissional, como mãe, como que é isso no seu dia a dia? É corrida. Corrida assim de que jeito? É corrida. Vamos ver se você ou se muitas se identificam com o seu dia a dia. Já começa 15:06, prepara o café e assim vai, leva uma na escola. Volta, vai fazer ginástica. Uma das coisas que eu acho muito importante é não esquecer da gente. A ginástica ajuda muito, não só para a gente ficar melhor o corpo, mas eu acho que a gente se sente melhor fazendo a ginástica, né? Estando no dia a dia. Fora que você encontra um monte de amigas lá que você pode conversar. Então eu falo que a academia faz bem para o ego e faz bem para o corpo, faz bem para tudo, para a língua, né? A gente exercita a língua. E depois eu volto, tomo banho, vou para o consultório, trabalho até meio-dia, vou buscar volto para casa, almoço com ela, levo e assim volto para o consultório, saio às 7:30 da noite. Eu tenho 2 filhas, uma agora entrou em faculdade e a outra ainda está estudando comigo. Então uma já está batendo asa, a gente vai sentindo um pouco, porque ela falou e é muito interessante, a gente, por mais que seja tudo isso, por mais que pareça dinâmica, pareça que consiga fazer tudo, resolver tudo, você consegue, mas você tem aquela parte interna que você gostaria de um colo, gostaria de um carinho, e principalmente de um apoio.
de você chegar em casa e até falar, hoje eu estou pensando, eu não sei se eu visto esse vestido azul ou o verde, o que você acha? A gente precisa disso, né? Então a gente se sente segura quando tem um companheiro do lado, isso sempre. Mas a gente tem que dar conta, eu penso que a mulher, independente de sozinha, ela tem que curtir o momento que ela está. Não ficar jogando a sua felicidade em cima de outra pessoa. Ela tem que jogar a felicidade em cima dela mesma. Então, se a situação agora é essa, eu brinco muito, é o que temos. Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, entendeu? Então, é assim, você tem que ser feliz. Então, a gente fica orgulhosa quando um filho vai para a faculdade, ou então tem a conquista dele, porque a conquista é dele, não é sua, mas você não deixa de ter uma participação ali, né? Então, é muito gostoso. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de passar essa experiência. Eu acredito muito no ser humano como um todo. Mesmo eu sendo dentista e falando de dente, mas o dente tá junto com o sorriso, e o sorriso está junto com o seu bem-estar. Quer dizer, você tem que estar feliz, entendeu? Eu acho que é assim, dá certo, dá conta. Vamos que vamos. E eu penso que, né, a Priscila traz uma questão interessante, né, dessa liberdade de lidar com o que vem, com o que acontece da mulher, de poder falar, olha, eu quero, né, ter um companheiro, eu desejo isso, mas eu também posso viver bem sem, né? Eu penso que é bem diferente do que acontecia antigamente, né, que a gente até brinca, olha, a mulher chegava nos 20, não tinha casado, era um desespero. E hoje a mulher, né, aos 20, pode estudar, pode escolher uma carreira, ela tem uma diversidade tão grande que é importante isso que a Priscila disse, viver esse momento e curtir esse momento, né? Quando até a Jo perguntou quando foi, né? Eu penso que foi uma construção de muito tempo, né? Mais de um século. E nós estamos podendo desfrutar de alguma forma disso, né? O fato de estarmos aqui, o fato de tanto poder... que a gente acha inadmissível acontecer que as mulheres no Oriente Médio que não podem sair, tem que usar burca, não pode aparecer. Pra gente isso aí é uma coisa... inadmissível. E eu penso assim, tudo bem que a gente não vai discutir aqui cultura do local de maneira alguma, mas quanto que o país não perde, né? Porque seriam 2 pensando, 2 participando, 2 lutando por um país melhor, por um mundo melhor, e ali é podado. Mesma coisa como na época da escravidão, quer dizer, são coisas completamente desnecessárias, né? E as mudanças foram muito rápidas, né? Falar desse antigamente nem é tão antigamente assim, né? Eu lembro minha avó contar, imagina, ela quis tirar a carta de motorista e não deixavam. Eu fico imaginando hoje, né? Era uma luta se a mulher queria dirigir um carro, né? Então, assim, isso não é há muito tempo atrás. Então, a conquista que nós estamos podendo desfrutar, isso não significa que é tudo simples e maravilhoso. Eu penso que isso traz muitas angústias, né? A liberdade de escolhas, ela traz angústias, porque a gente vai ter que escolher alguma coisa, renunciar a outras. Então, gerenciar tudo isso é um desafio muito grande. Muito bem, nós estamos aqui nos Desafios da Mulher Moderna. E agora uma pergunta aqui para Josiane Cristine Ramos, é da nossa ouvinte, a Maria Caroline Gonçalves, do Jardim Cândida, ela tem 42 anos, e a pergunta é a seguinte: a mulher muito independente, ela pode vir atrapalhar a relação do casal, a mulher sendo completamente independente? Então, se a mulher ela é completamente independente, a gente tem que entender bem o que isso significa. Porque nunca a mulher vai ser uma pessoa que não precise do outro. Então, ser totalmente independente subentende-se que não precisa do outro. Mas nós nunca vamos ser totalmente independentes. Agora, a gente pode acreditar que a gente é totalmente independente, né? Eu acho que isso está muito presente nas mulheres feministas que participam desses grupos e elas batalham, e muitas eu acho que levam isso a sério com muita coerência, mas tem algumas que estereotipam isso e elas se colocam como quem não precisa de nada. E eu não acredito que há uma pessoa, uma mulher, que ela seja totalmente independente, que não precisa de nada. Agora, se ela acredita que ela é independente, pode atrapalhar qualquer relacionamento, não só amoroso, como qualquer relação que ela tenha.
por quê? Ela vai se achar sempre muito autossuficiente. E quando a gente se acha muito autossuficiente, a gente não se abre para o outro, porque a gente subentende que a gente não precisa mais de nada. E quando a gente não precisa mais de nada, nós não precisamos do outro, né? Então, uma mulher que se sente muito independente, ela pode sim ter a vida dela muito pobre, ao contrário do que parece, né? Uma mulher independente pode parecer que é muito disponível, muito conquistadora, mas se ela não entender que ela também precisa do outro, a vida dela vai ficar muito pobre, porque nós nos constituímos e nos construímos pela relação com o outro. Quando eu sinto que eu preciso do meu amigo, que eu preciso do meu marido, que eu preciso dos meus filhos, eu estou dizendo para mim mesma, eu não sou totalmente independente. Então nós temos que avaliar, né, o que é realmente essa independência dentro de nós. Mas eu continuo afirmando, nós não somos completos, né? A gente precisa do outro, seja o outro qual for. Nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos muito do outro. Gostei bastante da sua colocação, muito mesmo, viu? E falando um pouquinho aqui sobre... Eu tinha anotado uma pergunta assim para fazer, mas eu acho que eu vou até mudar. Casamento, sexo, maternidade, eu coloquei se esses seriam temas centrais na vida da mulher. Mas pelo que a gente conversou até aqui, parece que o trabalho, hoje em dia, é o tema central na vida de uma mulher. Seria isso? Ou não? Eu não acho. Eu acho que é um todo. Eu acho que você tem... não dá para dar valores. Cada um vale 10, outro vale 5. Eu acho que a gente tem... tudo faz um complemento da gente ficar feliz. Eu ia até brincar que talvez seja o mais fácil de falar, né? Assim, ou que faz mais parte da nossa vida, o que é mais debatido. Porque o que eu percebo, pelo menos na minha experiência, as angústias das mulheres muito em conciliar essa maternidade, em conciliar a casa, em conciliar o casamento, né? Pela própria pergunta do ouvinte, a gente tem essa ideia do quanto, poxa, a mulher que vai trabalhar fora, que conflitos isso traz para casa, né, para o casamento, e essas questões continuam muito importantes para a mulher, né? Todo mundo falou do trabalho, mas todo mundo também disse, olha, a gente precisa de um homem ao nosso lado, a gente precisa de alguém que nos acompanhe, a gente precisa de amigas, de uma rede de relações o tempo todo. Né? Então, eu penso que são situações talvez mais angustiantes e talvez por isso também menos faladas, mas eu acho que a ouvinte trouxe essa questão que é importante. Como é que fica um casamento? Né? Mais do que, olha, mulher independente, mas e o casamento? Isso destrói um casamento? Olha como vai aparecendo essas questões, parece que entre linhas, mas ela está presente o tempo todo. E eu vejo isso na experiência clínica, principalmente da maternidade e do trabalho, da maternidade e do casamento, que depois que os filhos nascem, inevitavelmente a vida da mulher muda, não só no trabalho, mas no casamento, na relação com o marido, né? Então eu penso que são questões centrais. Sim. Todas, né? Todas. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Selma. Ela tem 31 anos. Ela diz assim, ó, meu marido não me deixa trabalhar. Como faço para convencê-lo sem atrapalhar o casamento? Nossa, que pergunta, né? Ai, puxa vida. Porque o marido, quando não deixa a mulher trabalhar, a gente tem que entender o que está acontecendo nesse relacionamento, né? Por que ele não deixa a mulher trabalhar? Né? Quais são os motivos? Ela tem que conversar muito com ele, né? O porquê. E esse marido também tem que refletir, né? Por que ele não está querendo que a esposa vá trabalhar? E eu ouço muitas mulheres, né? E hoje em dia todas as mulheres, elas querem ter o dinheirinho delas, né? Elas, desde aquelas mulheres, né, que têm um trabalho mais simples, não vão todos os dias para o trabalho, né? Que nem as domésticas, né? Que eu acho que é um trabalho assim que a gente tem que respeitar muito, como elas assim ajudam muito, né? As outras mulheres, né? Eu acho que elas que dedicam um dia por semana, tanto essas mulheres quanto a presidente do Brasil, se houver, né?
qualquer uma das duas, elas necessitam estar envolvidas porque elas querem também um retorno financeiro. Eu acredito muito na mulher desejando ter o retorno financeiro. Aliás, hoje em dia, as mulheres elas querem entender de negócios, elas querem entender de investimentos e devem entender. Desde a mulher mais simples até a mulher que é uma grande empresária, todas nós precisamos nos sentir útil, entender da questão financeira. Então, quando a Selma coloca que ela quer trabalhar, eu vejo que ela quer cuidar da vida dela e também ela quer comprar sem precisar pedir para o marido. Hoje em dia eu ouço muito isso, as mulheres falam, eu não quero mais pedir dinheiro para o meu marido. Então ela tem que expor essa situação para o marido e ela precisa conversar com ele e tentar otimizar a situação para que não seja um motivo de briga e até de uma separação. E se isso não for resolvido entre eles, que eles procurem uma ajuda profissional. Eu acredito que o trabalho de terapia de casal pode ajudar muito que esses problemas dessa ordem possam ser resolvidos, entendendo qual a motivação dele e dela, né, para esse trabalho. Eu penso, né, Selma, não tem uma receita, né, básica, até porque cada relação e a dinâmica de um casal é muito próprio, né, é uma construção, um casamento. Mas eu penso que, como a Josiane disse, é importante entender o que esse trabalho está significando para o casal, né? É importante essa questão financeira da mulher e realmente a gente vê a diferença que faz na vida a mulher poder comprar suas coisinhas, né, mesmo básicas, mas sem precisar pedir para o marido, e até para a autoestima da mulher, né, se sentir mais valorizada, se sentir mais produtiva. Mas a gente precisa pensar, e talvez seria interessante entender isso com o seu esposo, o que esse trabalhar fora significa, né, para não entrar, por exemplo, nessa disputa, para não entrar num embate, né, mas para poder ser um diálogo, respeitar os sentimentos de cada um e, se for o caso, como a Josiane falou, procurar uma ajuda profissional, às vezes pontual, às vezes vão descobrir outras coisas e que não tem mal nenhum, né? A gente não procura porque tá uma grande crise, mas às vezes por questões cotidianas mesmo e que às vezes está difícil de dar conta sozinho. Bom, temos aqui também a pergunta da Paula Marangon. Ela faz a seguinte questão. Vocês acham que a mulher moderna perdeu sua identidade em busca de ideias estipuladas pela mídia e pela sociedade de consumo? Você quer falar? Pois é. Porque a gente está muito inserido mesmo nessa mídia, né? Nós estamos muito inseridos, né, nesse mercado, não só a mídia, né, na televisão, né, como em todos os lugares que a gente vai, a gente é bombardeado, né, pela mídia. Então, a mulher, ela pode se perder um pouco nisso? Claro que pode, porque nós... Sem perceber, a gente é influenciado pela cultura, é influenciado pelos meios de comunicação. Então, uma mulher moderna, ela pode se perder de si mesma, ela pode perder o direcionamento, ela pode perder os valores dela, como, por exemplo, se ela assiste um filme que ela vê uma publicitária, uma empresária, e ela se identifica com aquilo, ela vai querer se espelhar e ela vai querer conquistar da mesma forma. Só que ela tem que saber o seguinte: a aptidão dela pode ser uma outra, o desejo dela pode ser um outro. Inclusive, há mulheres que elas podem descobrir que o desejo delas é ficar em casa e cuidar dos filhos, que isso não tem problema nenhum. Então, ela precisa olhar para o interno dela e investigar quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, quem realmente ela é, o que realmente ela quer para a vida dela. E se ela for nadar contra a maré, ser uma mulher que não trabalha hoje em dia, né? Se ela desejar isso, que nem diferente da Selma, que ela quer trabalhar, mas uma mulher que ela chega nessa conclusão, eu não quero trabalhar, ela vai nadar contra a maré, mas ela pode sustentar isso e ser muito feliz com isso. Então vai muito do quanto ela investigou o seu interior e do quanto ela vai arcar com isso e ela defender a sua felicidade, né? Então, eu acho que a mídia influencia, mas a mulher pode nadar contra e conseguir resgatar a sua identidade ou até mesmo construir a sua própria identidade. É por isso que eu penso que é importante momentos como este, né?
para a gente poder parar e refletir mesmo, né? Eu acho que a ideia é mais do que a gente às vezes falar o que fazer ou não fazer, mas eu acho que a mensagem, pelo menos que a gente está querendo passar, é isso, de cada mulher poder visitar seu interior, visitar suas angústias, visitar seus medos, visitar seus desejos e poder se perguntar o que ela realmente deseja, porque realmente eu acho que não só a mulher, mas a sociedade toda está se perdendo no bombardear da mídia, das propagandas, do que a mulher tem que fazer, do que a mulher tem que comprar para ser, para sentir, né? E pouco reflete, talvez, de coisas que estão muito próximas dela. Pode ser a maternidade, pode ser o trabalho, pode ser uma outra possibilidade, uma outra escolha, que cada um vai poder falar de si. Não adianta a gente dar um caminho, né? Que eu penso que a mídia faz muito isso. Ela vai dizendo o que a gente tem que fazer. E, na verdade, a gente está muito acostumada a já seguir, né? E pouco refletir sobre o que a gente realmente quer fazer. E também saber, eu acho importante que hoje também se diz muito, vamos respeitar nosso desejo. Então a mídia fala, compra, ou faça isso, ou faça aquilo, e a gente vai fazendo com o nosso desejo desenfreado. E eu penso que é uma ditadura hoje eu tenho que realizar meus desejos, e às vezes não é por aí, né? É importante a gente pensar que a gente não realiza todos os desejos na vida, né? Isso é desde as coisas básicas, às vezes numa briga com o marido a gente quer, né, brigar com ele, para cima dele, e a gente se controla, né? A gente controla muitos desejos de comprar o melhor carro. Por que a gente também não pode controlar alguns desejos em prol da família ou em prol de mim mesma, para o meu mercado, né, para a minha carreira? Então eu acho que é importante a gente pensar e não nessa satisfação do desejo o tempo todo que a mídia prega. E a mídia, ela estimula muito a pessoa a ter coisas, né? Eu fiquei, assim, abismada no final do ano, quanto todo canal que eu colocava na televisão tinha propaganda, e você pode comprar o teu sofá, o teu carro, você pode renovar a sua cozinha, né? E vai pagar só depois do carnaval. Então, aquele ter se confunde muito com o ser. Então, uma mulher, ela tem que ficar muito atenta, todos nós. Quando ela sente que ela vai se constituir como pessoa, dependendo do que ela tem, dependendo do carro que ela tem, dependendo do marido que ela tem, se ela tem um marido empresário, um marido bem-sucedido, dependendo dos filhos que ela tem. Tem mulheres que idealizam os filhos, né? Eles têm que ser filhos desde a cor do cabelo até da personalidade, elas têm uma idealização. Então é muito ter, é isso que a mídia faz. E nós temos que nadar contra essa maré e descobrir quem a gente é, né? Porque o que tem que ser valorizado não é o ter, e sim o ser. E daí a gente aceitar, a gente entender, a gente acomodar o real, né? A gente valorizar o que a gente tem já e se sentir feliz com aquilo que a gente tem. Não sou contra a gente conquistar mais coisas, mas a gente tem que pensar sempre antes. Eu acho que um bom modo da gente saber se a gente está desenfreado é quando a gente não pensa. Quando nós vamos fazer uma compra e depois que a gente compra a gente pensou, esse é sinal de que o impulso estava presente, né? Então, quando a gente pensa, a gente pode estar se confrontando aí com a mídia, conseguindo valorizar mais o nosso ser, mais o que a gente é e que a gente realiza as nossas conquistas pensando. E vale salientar que, na verdade, a mídia faz isso com o homem também, né? E tem mulheres que podem viver uma situação contrária. Tem muitas mulheres que são muito mais seguras, né? E o homem é mais mão solta, já gosta assim do perfume mais caro, né? Da roupa mais cara. Então, às vezes na economia doméstica se vive um drama, às vezes em função disso, né? Porque a mulher muitas vezes é taxada de mais consumista. Mas nos dias de hoje, o homem também passou a ser muito, muito, muito consumista também, né? Então isso, na verdade, cria aí uma outra situação. Até as crianças mesmo, né? As crianças, elas veem um brinquedo, elas querem, ficam doentes, né? Porque elas mas querem... hoje modificou bem, porque você pega no Natal, por exemplo. Muitas vezes as crianças já ganham presente antes do Natal. Aí você, no dia da noite de Natal, que a gente esperava tanto... Ovo de Páscoa, né? Os mercados já estão rebocados. Justamente. E criança já quer o ovo. E a criança já come pega vários ovos antes de E do chegar. ovo vai pro brinquedinho, que vem, E assim né? vai. Então perdeu, eu acho que um pouco daquela
daquele esperar, Encanto, né? daquele encanto que a gente esperava. Chegar o ovo de Páscoa, aí comia o ovo de Páscoa até ficar com dor de barriga. Não era assim? Era um Hoje já momento não. esperado, No dia da muito Páscoa, aguardado. nem come muitas vezes, porque já comeu tanto. Então, eu acho que é uma coisa no geral, é com a mulher. geral. Com Por o isso que eu homem. até disse dessa ditadura de realizar o desejo, porque, bom, eu quero agora. Já vi no supermercado, tá ali lotado de ovo de É, o Páscoa e eu imediatismo, quero né? agora. Então, é um imediatismo, é um individualismo. E eu penso que a mulher, né, esse programa é direcionado para elas, ela tem esse papel. Se ela pode pensar, se ela pode refletir e saber da importância para o filho, para o marido, para ela mesma, que a espera, até para ter um filho, a gente espera 9 meses, né? Ele não Mas vem. é aquilo lá que eu falei, que prontinho. eu acho que você tem que ter orgulho quem é dona de casa. Isso. Mas, Bastante. infelizmente, a mídia, a gente mesmo, os homens mesmo, fala, mas você não faz nada? Como se... É como Por isso que eu assim, falei, no ela- caso, modelo, né? Assim, é uma... É a mesma coisa, se você for modelo, gordinha, né? como Parece que, você é assim, ah, como é que... A como é? sociedade dita, né, um corpo padrão para a mulher. E é um corpo No que diz padrão que a gente respeito- acaba ficando difícil de se alcançar. É onde eu acho que gera, elas aí vão saber até mais do que eu, mas gera essa quantidade de insatisfação, porque você não consegue chegar àquilo que é teoricamente o ideal, né? Teoricamente, porque... E nessa situação específica que a gente está falando, acontece isso. Às vezes aquela pessoa, a dona de casa, ela começa a achar que ela Ela tem que é viver nada. de uma outra forma. É, ela é ou nada, que ela ela é tem que nada. viver obrigatoriamente de uma outra E não é, Exatamente. você pode ser, você é extremamente importante para alguém, sempre, sempre. E você tem que pensar nisso. Eu acho que a gente não pode generalizar, porque existem mulheres de sucesso, ou mulheres que até vão chegar à presidência, sei lá, que já chegaram em outros países até. Não quer dizer que ela seja completamente feliz porque ela chegou no topo do topo. Eu acho que modifica um pouco, porque tem gente que gosta de tomar champanhe, tem gente que gosta de tomar cerveja. Eu acho que depende do momento. Tem gente que gosta de andar com roupas finas, só de salto, e tem gente que adora uma rasteirinha. Quer dizer, você não precisa ser a mais bonita, a mais com corpo adequado, a mais poderosa para você ser feliz, né? Eu acho que é importante a gente saber isso aí. É, por Com isso que certeza. a Josiane até respondeu a questão da Paula, mas eu acho que volta nisso, né? Essas ditaduras para a mulher. Então ela tem que engravidar, ela tem que ser magra, ela tem que chegar cansada e ajudar o filho. É tanta cobrança, né, na vida da mulher que eu penso que essas são as angústias, né? E por isso que é importante a gente não entrar nesse círculo, né? Agora é importante vicioso. sim, né? É importante sim se cuidar, é importante Sim. sim se gostar, querer ficar no seu melhor. Sim, querer Mas ficar bem ficar consigo mesmo. bem, Mas isso não sim. significa que tem que vestir manequim tal, né? sim. Não significa que você tem que comer alface a vida inteira, né? Então, assim, também se dá o luxo, eu quero comer algum brigadeiro. A mulher poder brincar com essa... ser flexível e brincar com esses papéis, né? Porque eu acho que a mídia traz algo muito rígido, tanto para as crianças, então ela vai querer aquele ovo, aí todas querem aquele ovo, né? Às vezes pode nem querer ovo, né? Se perde inclusive o sentido da Páscoa, muitas vezes, vai realizando o desejo e o próprio sentido se perde, que eu penso que é importante para a mulher e acho que... falando para elas, resgatar isso. Eu penso que a mulher tem essa força, essa feminilidade que dá o sentido, que costura as relações dentro de casa, que costura as relações fora de casa. É importante ela trazer essa reflexão dos sentidos, de adiar para a criança, para o marido. Muito bem, olha, passou muito rápido, né? 1 hora, a princípio parece muito tempo, mas passa muito rápido. Vocês discorreram otimamente sobre os diversos assuntos aí, especificamente o assunto abordado nessa noite, né? Os desafios da mulher moderna. Creio que fomos muito claras naquilo que a emissora se propôs a passar de informação nesse sentido. Quero agradecer bastante mesmo a presença de vocês, depois de um dia todo de trabalho, todas, né? Estarem aqui conosco, dispensarem esse tempo aqui. Muito obrigada, viu, doutora Priscila? Primeiramente, muito obrigada. Quero que você deixe seu telefone de contato para os nossos ouvintes. Fique à vontade, viu? Podem entrar em contato no 3541-1076 ou então mandar através do site que a gente tem.
que é www.renovata.com. Mas podem mandar, não precisa ser só com relação a isso. Eu acho uma delícia a gente trocar ideia, conversar, dizer que viu, ouviu, participou, gostou. Mas o principal aqui que eu acho é a gente ter conseguido, as duas discorreram muito bem sobre o assunto mulher e que deixa a gente pensando aqui. Quem é leigo no assunto fala, poxa, é mesmo, né? Eu tenho que modificar, enxergar mais mim mesma, enfim. O único que não conseguiu conversar muito foi o homem. Também com 4 mulheres com o microfone na boca. Isso não tem jeito. Isso não tem coisa que muda. Não tem coisa que muda, tem coisa de... Ele já sabia que ele estava afadado a ficar calado hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter aprendido, de ter conseguido passar um pouco da experiência, de ter conseguido passar um pouco do que eu penso sobre isso. E só desejar um feliz mês das mulheres, né? E que todas consigam se encontrar e serem felizes, isso é o mais importante. Você quer anunciar aí que as fotos já estão? Pois é, as fotos da entrevista de hoje, do bate-papo de hoje, já estão no site. Você pode acessar também o www.gospel.fm.br para conhecer também as nossas convidadas de hoje, a Débora Faria, e também a Josiane Cristine Ramos, que são as psicólogas e psicanalistas, e também a Priscila Adamo, que esteve conosco aqui, batendo esse papo super agradável. Inclusive as considerações finais também, né? Com certeza, quem disse que ele não fala? Débora, fique à vontade, pode passar o telefone de contato também, querida. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Apesar da colaboração profissional, né, que vocês disseram, vocês também colaboram conosco, como mulheres, como profissionais, a gente também sai pensando, né? Por isso que eu acho que essa troca de experiências é sempre muito válida. Na verdade, meu trabalho, meu consultório, minha residência é em Campinas, então o telefone é 19-3253-0347. Também me coloco à disposição, se quiserem mandar alguma pergunta para a rádio, se eles puderem me encaminhar, respondo por e-mail. Né? Meu e-mail também é farbic@hotmail.com. Como ele é meio dificinho, se quiserem encaminhar para a rádio, eu me coloco à disposição para responder. E também desejo, né, eu acho que para as mulheres e para os homens que também ouviram, acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Como lidar com as relações, né? E eu desejo isso, né? Que as relações elas sejam respeitosas conosco mesmo, desde a relação da gente com a gente mesmo e com os outros. Maravilha, doutora Josiane, fique à vontade também, pode passar o seu contato. Muito obrigada, quero também agradecer o convite, é uma experiência muito gratificante, né, estar aqui. Eu sou de Americana, o meu telefone é 3407-0959 e o meu site, o endereço é sites.google.com/site/psicologia Josiane. Como é que é? Acho que é melhor você passar de novo, né, Josiane? sites.google.com/site/psicologia Josiane. Tem alguns artigos, tem alguns textos e tem meu e-mail também para quem quiser entrar em contato com o maior prazer. Também quero dizer que quem está ouvindo e tem alguma questão ou quer fazer algum comentário a respeito das entrevistas em geral, vocês podem mandar e-mails para abneia@gospel.fm.br, Abneia, que é a nossa diretora artística e também psicóloga, psicoterapeuta, e ela também pode estar ajudando vocês aí nas diversas questões que podem surgir, enfim, nos comentários que vocês queiram fazer a respeito das entrevistas. abneia@gospel.fm.br. Maravilha. Mais uma vez a todas, obrigada pela presença. Alessandro, obrigada a você por participar com a gente, né? Aqui nessa entrevista tão gostosa de hoje. E amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, nós vamos ter mais um assunto sendo abordado aqui nessa sequência de entrevistas especiais durante todo o mês de março. Amanhã nós vamos ouvir e discorrer sobre o tema Ser Mulher em Diferentes Gerações. Vai ser muito interessante também o programa de amanhã. Você pode conferir, ouvir a partir das 8 horas da noite pela Gospel FM de Araras 90,7, pela internet www.gospel.fm.br. Já estamos com o horário avançado. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada pela audiência. Amanhã, querendo Deus, a gente se fala de novo aqui em 90,7. Um abraço, Alessandro. Um grande abraço, Jô, para vocês. Continuo por aqui até as 11. Maravilha.